Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a disciplina de metodologia, né, científica na educação física, né? É, eu fiz um apanhado geral do que tem dentro da disciplina, em cada unidade de aprendizagem, né? Eu trouxe alguns tópicos que eu considero mais importantes. Espero que vocês gostem da aula que vai ser dada agora. Vamos lá? Eu, para me organizar melhor assim, eu sempre gosto de fazer uns slides, né? Depois eu vou postar tanto a gravação dessa aula quanto os slides dentro da sala virtual. Então, vou pedir licença para vocês para apresentar aqui os meus slides. Vamos lá. Ver se está direitinho, tá direitinho aqui. Então vamos lá. Metodologia científica na educação física, que eu coloquei rapidamente para quem ainda não me conhece, né? Um pouco da minha formação acadêmica e a formação profissional, né? Aqui estão as minhas graduações, né? Dois bacharelados, um em jornalismo e outro em publicidade, duas licenciaturas, uma em educação física e história, e nesse momento eu estou quase acabando o curso de pedagogia, espero no final do ano já ter me formado, para ter acabado as disciplinas, para no início de 2027 eu receber o meu diploma de pedagogia, tá bom? Especializações eu tenho em ludoterapia e geografia, meu mestrado em teologia e doutorado em comunicação. Aqui eu coloquei as minhas atividades profissionais, né? Desde o Sander auxiliar administrativo, lá com 15 anos, que foi meu primeiro emprego, passei por jornal, fui diretor de colégio, diretor de faculdade, e experiência internacional, que meu doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche, né? Parte nos Estados Unidos, parte aqui no Brasil. Fui coordenador de pesquisa, coordenador de pesquisa, extensão, né? Faço consultoria, já fui coordenador da área de egressos, né? Mas o principal mesmo, a função que eu mais gosto de fazer, a profissão que eu mais gostei, que eu gosto de fazer, é ser professor. Tá bom? Então, esse é o Sander, o panorama do Sander. Depois do panorama do Sander, vamos um pouco no panorama dessa sala virtual, né? O primeiro, eu mandei até uma mensagem, né, em relação a isso, né? Eu observei as unidades de aprendizagem lá, né? E eu dei uma atualizada nas unidades de aprendizagem, eu coloquei umas unidades de aprendizagem que eu considero bem legais e bem mais voltadas para a área de educação física, né? Eu imagino que vocês vão gostar, né? Quem já tinha feito alguma atividade dentro da sala, essas notas foram preservadas, mas eu sugiro que todo mundo veja as novas unidades de aprendizagem, que eu gostei muito delas. E as características da disciplina EAD, eu coloquei as principais ali, né, que são 80 pontos de atividade, 20 de prova, né? Geralmente as disciplinas EAD são assim, exceção de estágio e projeto integrador, por exemplo, que são 100 pontos da entrega que você vai fazer dentro do ambiente virtual. E essas atividades EAD também tem um fórum de dúvidas e notícias, eu já coloquei algumas informações lá, depois eu vou colocar também essa gravação e os slides lá para vocês. Um bloco de aulas ao vivo, onde eu também vou colocar essa gravação, né? As microaulas, o bloco de aulas ao vivo ao mesmo tempo que a gente vai conversando, vai trocando ideias, essa aula ao vivo acontece. E é uma aula maior, né? Uma aula mais densa, né? E a microaula, ela acontece de forma assíncrona, né? Então, a microaula é assíncrona e ela é mais curtinha, assim, é de 5 a 10 minutos, tá bom? Dentro dessa sala EAD também, você encontra o meu perfil, logo abaixo do banner da sala, você encontra lá o professor regente, né? Então, você consegue, clicando sobre o nome ou sobre o cardzinho de professor regente, você consegue ir para o meu perfil, lá tem meu e-mail, tem informações sobre mim, né? E ao final dessa disciplina, eu queria que vocês também tenham uma pesquisa lá, que vocês respondessem essa pesquisa, né? Indicando o que vocês acharam da disciplina, o que vocês acharam do meu trabalho. Então, no final do semestre, eu acho legal que vocês respondam essa pesquisa, tá bom? Eu aproveitei esse slide aqui, né, para também, dentro da sala virtual, também logo abaixo do banner, vocês têm um contato da central de tutoria, né, mas eu aproveitei e coloquei os contatos aqui que vocês podem pedir
suporte para tutoria, né, para a central de tutoria, está aqui os contatos de e-mail e WhatsApp. Então, como é que é o funcionamento das disciplinas EAD da DOC? O professor está dentro da sala para questões pedagógicas, né, dúvida de conteúdo, dúvida de atividade, dúvida de prova, e a central de tutoria está dentro da sala para tirar dúvidas técnicas, né, como que eu posto uma mensagem no fórum, como que eu envio mensagem no chat para o professor, como que eu posto um arquivo dentro de uma sala de projeto integrador, de estágio. Então, a tutoria está para ajudar em questões técnicas e o professor em questões pedagógicas. Tá bom? Seguindo aqui, vamos para o nosso primeiro slide aqui, que são a educação física, ela trabalha 100% com o nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele tem diferentes vertentes que a gente pode olhar para o nosso corpo, né? Para o nosso corpo e o corpo das pessoas que a gente trabalha, da comunidade que a gente trabalha, né? Do local, do nosso locus de trabalho, né? Aqui são 5 diferentes, né, tipos de corpo que a gente pode estudar, que inclusive eu vou mostrar isso mais adiante, né? O primeiro, vamos nas definições rápidas, assim, né? O corpo biológico é isso, né? Ó, é a nossa fisiologia, anatomia, como que é o funcionamento do nosso corpo, a gente pode nos apegarmos, né, e estudar sobre isso, né? Sobre como que é o funcionamento do nosso corpo. Vocês terão disciplinas em todas essas áreas, né? Então é importante que a gente estude profundamente cada uma dessas áreas do nosso corpo para a gente conseguir definir qual que a gente vai gostar mais para trabalhar, tá bom? Tem um corpo psicológico, que é a questão de trabalhar motivação, comportamento e as emoções. A educação física trabalha muito com isso, né? Muito das atividades físicas, elas passam por isso, né, de uma motivação, né, passam pela nossa dedicação em relação ao que onde que a gente está e onde que a gente quer chegar, ou então onde que as pessoas que a gente trabalha estão e onde que a gente planeja que elas cheguem, né? O corpo social, que são as relações, né? Educação física é uma profissão terminantemente, né? Esse, que trabalha com essa questão das trocas entre as pessoas, né? Entre duas ou mais pessoas, isso é fundamental na educação física. Tem o corpo cultural, né, que são expressões e as práticas culturais que a gente faz, inclusive tem esportes que trabalham com essa questão cultural, e o corpo em movimento, que aí é o, é o cerne da educação física, que a gente vai trabalhando o corpo, né, exercício, esporte, dança, jogo, e todas as práticas que envolvem a educação física, ela trabalha com movimentos, tá bom? É, o que é produzir conhecimento, né? Como a gente está falando de uma disciplina de metodologia, né? É importante a gente saber quais são as etapas de uma produção científica, né? Toda produção científica começa com uma pergunta, né? Um problema, né? Que a gente precisa resolver. A ciência não existe para resolver os problemas, né? Se a ciência não resolve o problema, ela não faz muito sentido, né? Aí é estudar só por estudar não faz sentido algum. A gente está aqui como futuros cientistas para nos formarmos e ajudar na transformação desse mundo que a gente vive, tá? Então começa com uma pergunta: ó, o que que eu quero compreender, né? O que que eu quero compreender com a minha produção científica, né? Depois que eu defino o que eu quero compreender, eu passo para a fase de investigação. Tá, eu quero compreender determinado problema, determinada situação, determinada área, e para compreender isso, eu vou ter que investigar. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que, tanto estudar questões teóricas, né, de teóricos sobre aquele tema. A gente precisa de um embasamento teórico para estudar, para produzir ciência, mas também para a gente precisa de ir até o local, ou então entrevistar as pessoas. Eu vou dar os tópicos mais adiante de como a gente pode fazer essa produção. Aí tem as evidências, né? Na ciência a gente precisa sempre comprovar aquilo que a gente está afirmando, né? Não dá para a gente fazer alguma afirmação sem alguma evidência, alguma comprovação científica do que a gente está dizendo, né? Tem a questão da análise, depois as evidências levam às análises, né? A gente vai analisar, sei lá, comparar
o desenvolvimento de uma pessoa com outra, de um grupo com outro, ou desenvolvimento de determinada atividade física em um local ou outro, né? De uma forma ou de outra, a gente precisa fazer essa análise. E depois, isso é fundamental, comunicação para compartilhar o conhecimento produzido. Todo conhecimento na área de educação física, ele precisa ser compartilhado. É muito importante a gente compartilhar aquilo que a gente tem em mãos. Né? Então, está aí a base para a gente produzir algum é, texto científico, passa por essas etapas aqui. Tá bom? Aqui a teoria das relações humanas, eu costumo dizer que é impossível você ser um profissional de educação física sem entrar em contato com seres humanos, né? Então tem aqui tem enumerados, né, uma série de, de possibilidades que a gente tem, né, para se envolver com outra pessoa, né? Comunicação, liderança, motivação, cooperação, participação, reconhecimento, pertencimento. O mais importante de toda essa teoria das relações humanas é que a educação física, uma mesma atividade pode produzir resultados diferentes. Por quê? Porque depende muito da forma que você se relaciona com as pessoas. Né, isso é muito claro, assim, quando a gente, sei lá, quando a gente tem um professor de educação física na escola que a gente gosta mais do que o outro, ou que a gente gostou mais do que o outro, então muito é pela relação que a gente tem com ele, pela identificação com ele, ou numa academia, né, que a gente vai para academia e tem lá um personal que a gente se identifica mais com um do que com o outro, ou uma professora de dança. Não, então é muito importante que a gente saiba que a pessoa que trabalha com educação física, ela precisa criar um vínculo, né, para que seja, para que pertença àquele mundo das pessoas que a gente está ajudando, né? Aqui tem até um experimento para a gente imaginar, assim, né? Vamos imaginar aqui, tem dois tipos de educador físico. O educador físico, ele chega e fala assim, faça exatamente como estou mandando. Isso podia dar certo há 30, 40 anos atrás, mas hoje em dia isso não dá certo mais. O tratamento é, 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 um tratamento educado, um tratamento profissional, ele é fundamental para o desenvolvimento de onde que a gente vai trabalhar com a educação física. Então, ao invés de faça exatamente o que eu estou mandando, olha a diferença do educador físico B. Vamos pensar junto em uma maneira de realizar essa atividade para que todos consigam participar. É a mesma coisa, só que muda a forma da gente apresentar os nossos objetivos com a atividade para as pessoas que a gente vai estar junto. Tá? E a pergunta aqui, qual ambiente tende a favorecer a maior participação? E mais, como poderíamos pesquisar essa diferença? Inclusive, tem isso, né? A gente pode ser que a forma de tratamento, a gente pega grupos e trata de uma forma diferente, só para saber quais são os resultados, se há mesmo essa diferença de resultado, a partir da forma que a gente se propõe a trabalhar com uma ou outra pessoa, com um ou outro grupo, né? É, aqui as relações humanas com o objeto da pesquisa científica, né? Vamos pensar um problema como a relação, continuando esse gancho das relações entre as pessoas, entre um educador físico e uma pessoa, né? Como a relação entre professor e estudante influencia a participação nas aulas de educação física, né? Independente seja uma aula na academia, numa escola de dança, seja uma aula na escola, independente de onde que seja, né? E para estudar, para obter essa resposta, para tentar analisar esse problema, tem alguns métodos, né? Vocês podem fazer entrevistas, vocês podem fazer questionário, vocês podem apenas observar, né? Inicialmente, quando a gente está acompanhando uma educação física, um educador físico, né, antes de se formar, é muito comum isso, né? A gente acompanha esse profissional, observa como que ele faz as anotações, algumas coisas vocês vão fazer igual, alguma coisa vocês vão fazer adaptando para o seu perfil e outras coisas vocês não vão fazer completamente do seu jeito. Tá bom? E também tem as análises quantitativas e qualitativas. Opa, tem duas quantitativas aqui, ó, quantitativa e qualitativa. Pronto.
quantitativa e qualitativa, está aqui, né? Então tem a análise quantitativa, que são números, né? Que você pesquisa, que são aquelas, geralmente são análises que os números dão o resultado, né? Que você dá as opções para as pessoas, é uma análise mais fechada, né? Uma análise que a pessoa tem aquelas determinadas quantidades de opções, ou você mesmo se dá uma determinada quantidade de opções, e a análise qualitativa é diferente, a análise qualitativa é mais aberta, é mais complexa de se fazer, mas os resultados tendem a ser mais qualificados do que a análise quantitativa. Tá bom? Então, essas são as formas, os métodos que você pode desenvolver. E esses métodos que você pode desenvolver, ele pode culminar em diferentes gêneros acadêmicos, né? Aqui tem produtos, né, que você pode criar. E aqui eu coloquei 6 produtos. Opa, deixa eu pegar aqui. Aqui eu coloquei 6 produtos, né? O que eu acho que é mais comum, né, e que é mais legal de se fazer é um artigo científico. Um artigo científico, para desenvolver um artigo científico, a gente tem que fazer uma investigação, a gente tem que estudar, seja é, só teoria, né? Um artigo científico, uma revisão bibliográfica, por exemplo, né? Que é só livros, né? Só textos, né? Ou então a gente pode ir a campo, ou então pode fazer os dois, um artigo científico que tem tanto um quanto o outro, né? Que tem um resumo. O resumo, como o próprio nome já diz, você faz um estudo, faz uma análise e você faz uma síntese, né? Quando você participa já tem eventos que trabalham com isso, né? Que trabalham com resumos. Então, é a síntese de algo que você está produzindo no seu cotidiano. Uma resenha, que é para apresentar e analisar criticamente uma obra, né? Você, sei lá, você lê um livro, né? Ou você vê um filme, ou você está num evento e você pega aquele evento, aquele filme, aquele livro e você faz uma análise crítica, escreve um texto. Isso eu concordo, eu não concordo, eu acho legal isso compara um autor com o outro, né? É, tem um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa ele precede a pesquisa, né? Você organiza as suas ideias para saber aonde que você quer chegar quando você for de fato realizar a pesquisa. Tem um relatório, né, que você faz quando você registra. Os relatórios são muito comuns, principalmente em esportes né, esportes de alta complexibilidade, né? Então vocês também desenvolvem os relatórios. O pôster ele trabalha mais com a identidade visual, né? Que é uma forma sintética, um pôster, sei lá, de 1 m por 2 vertical que você apresenta em determinado local para você com as imagens, com textos pequenos, né? Com ícones. É muito legal o pôster também, que o pôster ele é uma comunicação rápida, né? Com as pessoas. Seguindo aqui é saber pesquisar, é saber escrever, isso é fundamental. Quando você não tem como você fazer uma pesquisa sem você saber escrever, inclusive a pesquisa pode te ajudar nisso, né? Ela pode te ajudar a se desenvolver, a se prontificar, a fazer um texto acadêmico de qualidade, né? Então é muito interessante que isso aconteça. Tá ali, o texto acadêmico precisa apresentar objetividade, coerência, coesão, argumentação. Vou falar um pouco de argumentação daqui a pouco, que é muito legal essa parte de argumentação. Fundamentação, precisão conceitual, né? E aqui o resumo, né? Um texto científico não precisa ser complicado, você não precisa ficar encontrando, por exemplo, palavras difíceis para escrever. Pelo contrário, é importante que você escreva de maneira clara e de uma maneira que você vai conseguir atingir o seu público-alvo. Tá bom? É, aqui que eu falei da argumentação, né? Vamos separar um pouco, vamos fazer uma distinção assim entre o que é opinião e o que é uma argumentação, né? Tá aqui, a opinião é mais voltada para o senso comum. Enquanto você não prova, você não traz evidências, que é tudo isso que a gente já falou até agora, sobre determinado tema, você não vai conseguir comprovar cientificamente, né? A opinião por si só ela é vaga. Né? Então, tem aqui um exemplo de uma opinião. A atividade física é muito importante para o ser humano. Né? É, por que que é? Como que você chegou a essa conclusão? Quais são as evidências que você tem para falar isso? Né?
Agora, olha, vamos mudar da opinião para a argumentação. A prática regular da atividade física pode apresentar benefícios relacionados à saúde e à qualidade de vida, conforme evidências apresentadas pela literatura científica. Muda completamente, né, a segunda afirmação aqui. Ela mostra que tem uma fundamentação, ela tem uma base, ela busca evidências e ela é calcada em um conhecimento que já foi produzido. Tudo que a gente fizer dentro da área científica, a gente tem que buscar alguma informação, a gente tem que buscar alguma base, algum autor que já falou sobre isso. A gente pode complementar o que um autor falou, mas é obviamente que o que a gente faz, né, o que a gente estuda, o que a gente vai apresentar em algum momento, né, seja para se formar no ensino superior, para um evento ou para o local que a gente trabalha, a gente precisa de ter as comprovações científicas para apresentar para as pessoas, tá bom? É, aqui, ó, agora a estrutura do argumento científico, né? Aqui é uma dica, né? Um, algumas dicas para vocês, né? Para uma boa argumentação. Primeiro, para você pensar, afirmação. O que eu estou defendendo, né? O que eu estou. Para eu afirmar alguma coisa, eu tenho que estar defendendo alguma coisa, que é o meu ponto de vista, que deve ser baseado em algo que eu fui ler, que eu fui pesquisar, que eu fui a campo pesquisar, cruzando o que eu li com o resultado de campo, tá? Vou apresentar as evidências, né? Para defender, eu preciso de evidências, né? A fundamentação que é isso, né? O que dizem os pesquisadores sobre isso? Eles concordam comigo, eles discordam? O que eu estou apresentando é uma evolução daquilo que eles já apresentaram, né? Aqui a análise, né? Como que eu interpreto? Os dados eles precisam ser interpretados. Os números por si só não dizem nada, né? As entrevistas por si só não dizem nada. O que eu penso? Como que eu analiso aquilo, os resultados que eu vou obter, e eu apresento no final as conclusões dessa evidência. Tá, eu estudei tudo isso, eu passei por tudo isso, e o que eu estou entregando como conclusão a partir do que eu estudei. Tá bom? Então, essa aqui é uma estrutura. Para uma boa argumentação, você pode fazer exatamente dessa forma. Né? Aqui, ó, a expressão oral, ela também é fundamental para o educador físico, né? O nosso trabalho é o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro falando, o tempo inteiro orientando, o tempo inteiro formando, o tempo inteiro expressando aquilo que a gente estudou. Por isso que quanto mais domínio a gente tem em relação ao que a gente faz no nosso cotidiano, mais fácil vai ser da gente conseguir ampliar o conhecimento das pessoas que a gente trabalha, da gente aprofundar, atingir os objetivos que a gente tem como profissional para trabalhar com aquilo que na empresa, na instituição que a gente está atuando no nosso cotidiano. Tá bom? É muito importante que quando a gente for se expressar oralmente, a gente saiba organizar o que a gente está dizendo, e além disso, a gente também precisa de ter é, uma linguagem adequada ao público, né? Se você educador físico de uma escola de educação básica, é uma coisa. Se você é educador físico de uma academia de adultos, é outra. Se você é educador físico de uma escola de dança para adolescentes, é outro. Se você é educador físico de um esporte de alto rendimento, é outro, né? Então, a gente adapta a nossa linguagem oral ao público que a gente está se expressando, tá bom? É, aqui, essa parte eu fiz questão de acrescentar aqui, né? É que hoje em dia as redes sociais estão presentes no, no nosso cotidiano, né? Então, e nós precisamos, como futuros profissionais, né? A gente precisa ter muita responsabilidade na hora de usar as redes sociais, né? Eu não estou dizendo para não usar, mas a gente começa a ser referência para as pessoas, né? O que a gente estuda, a gente começa a ser referência. Então, o que a gente posta de questões pessoais ou profissionais, a gente tem que ter muito cuidado
com a forma que as pessoas vão observar aquilo, qual que é o impacto nas pessoas a partir do que eu coloco nas redes sociais. Então, é muito importante que vocês pensem nisso, né? Eu coloquei até um exemplo aqui de uma simplificação, mas tudo prova que o exercício cura a depressão. Mas como assim, né? Não pode ser sintético assim, a gente tem que trazer evidências, né? Tudo que você fala em relação à profissão do educador físico, você precisa disso, precisa de amostra, você precisa de mostrar como que você chegou a essa conclusão, ou como que o livro que você leu, que disse, que descreveu isso, foi, qual que é o método usado, né? Como foi encontrado, né? E quais são as limitações daquela pesquisa, mas em resumo, assim, você precisa usar as redes sociais de uma maneira adequada, né? A gente precisa de pensar muito bem antes de postar um texto, um vídeo, um áudio nas redes sociais, porque aquilo ali ele pode nos ajudar, nos firmar no mercado como profissional de qualidade, ou pode prejudicar a nossa imagem. Depende muito de como a gente usa as redes sociais, tá bom? Aqui, agora, só para a gente fechar aqui, né? Um desafio, né? Para você ser um pesquisador. Vamos lá. Agora a gente está no ensino superior, então nós somos um, um pesquisador, né? E uma pesquisadora. Imagine que você deseja investigar a participação de um grupo de pessoas em uma atividade física, né? Tente fazer esse exercício aqui, né? E cria um problema dessa pesquisa, né? Qual que é o problema dessa pesquisa? O problema é das pessoas que não. Eu convidei 10 pessoas, foram 3. Então é a falta de interesse. Eu convidei 10 pessoas e 8 não conseguiram atingir os objetivos porque estavam há muito tempo sem praticar atividades físicas. Então tem um problema. Ou o local que eu levei as pessoas não tinha os equipamentos adequados, né? Tem que ter um problema assim. Né? Depois o objetivo geral, né? Qual é o objetivo que você vai para fazer essa atividade física, para trabalhar com essas pessoas, né? Uma possível técnica, né? O que você vai fazer na técnica? Você vai entrevistar as pessoas depois, você vai aplicar um questionário, você vai cruzar a fala das pessoas com o livro, né? E qual que é o gênero acadêmico que você vai falar, que é o que a gente falou alguns slides atrás, né? E finalmente, pronto, eu analisei a participação desse grupo e como que eu vou divulgar os resultados. Eu vou fazer um artigo científico, eu vou fazer um vídeo, eu vou publicar nas redes sociais, eu vou procurar uma revista científica para publicar. Isso faz tudo que a gente faz, a gente não deve fazer para ficar engavetado, ficar dentro de uma gaveta, a gente deve fazer para comunicar, né? A ciência existe exatamente para isso, para que a gente consiga passar adiante aquilo que a gente aprendeu dentro da academia, tá bom? Então é isso. Bom, em resumo, né, as aulas, como são virtuais, é importante que a gente tenha uma dinâmica nessas aulas para que elas não fiquem cansativas, até para que, principalmente para quem vai, é, vai, opa, principalmente para quem vai assistir depois, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, vocês me avisem. Eu vou postar os slides e a gravação para vocês dentro da sala virtual. E em breve ou em breve teremos novos momentos de reflexão juntos. Tudo bem? Um abração para vocês e até a próxima.